Vamos mostrar a vocês hoje a importância da informatização de clínicas e consultórios. Por que nós deveremos informatizar, né, o nosso negócio? Vou colocar alguns pontos importantes e, naturalmente, à medida que nós vamos conversando, vão surgir outros pontos na informatização do nosso dia a dia, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer são criar nossas rotinas operacionais. O que é rotina operacional? É criar o nosso início, meio e fim, nos diversos setores, nos diversos departamentos da clínica, como recepção, médico ou fisioterapia, dentro do nosso departamento de faturamento, administração, e todos esses fatores devem ter o quê? Objetivos, devem ter metas, deveremos verificar os seus indicadores ponto a ponto, período a período de tempo. Então, a primeira coisa que nós julgamos importante seria criar o quê? As nossas rotinas operacionais, ou seja, como nós vamos trabalhar em cada departamento, em cada estação de trabalho, até a entrada do dinheiro em conta bancária. Muito bem, vamos possibilitar avaliar essas metas. Temos que saber se, por acaso, essas metas são factíveis de nós chegarmos a um determinado resultado. Temos que agora possibilitar em verificar os indicadores. O que é um indicador? É para nós sabermos se nós vamos alcançar ou não os nossos objetivos. Quais indicadores que normalmente nós conhecemos? Indicador do dólar, indicador do euro, indicadores de bolsa de valores. Através de indicadores dia a dia, semana a semana, que nós vamos saber se por acaso as nossas ações estão com bom rendimento ou que nós deveremos vender essas ações. E é através dos indicadores que nós Nós tomamos as nossas decisões, as decisões do nosso negócio. Então, quando nós iniciamos a informática, nós temos que levantar o quê? Primeiro, as nossas necessidades. Ordenar uma sequência lógica os nossos problemas e criar os nossos métodos e protocolos de trabalho. Então, quem é que faz isso? Quem é que ordena toda essa metodologia? E quando a gente fala na informatização, nós não estamos falando em clínicas, qualquer tipo de informatização. Informatização de um consultório, informatização de uma locadora de vídeo, controle no departamento de estoque e assim por diante. Sendo que, dentro da área médica, dentro da fisioterapia, né, a alta administração, a alta direção, tem que ter o domínio do seu negócio. Nós temos, então, uma engenharia de software. Nós temos analista de sistema que trabalha quase que dioturnamente para colocar as necessidades das empresas, traduzir essas necessidades em protocolos e procedimentos. Temos os desenvolvedores, que são aqueles analistas que colocam as informações dentro de uma lógica gerando um sistema, e tem toda a equipe de treinamento e avaliação do produto que vocês vão encontrar dentro do negócio de vocês. Então, a primeira coisa que nós temos que ter na cabeça é o seguinte: quanto é que custa tudo isso? Isso, naturalmente, tem um custo. De uma maneira geral, eu já vi diversas clínicas, diversos negócios, colocar a despesa da informatização, o controle da sua empresa, como sendo uma despesa. Não é despesa. Na realidade, existe um investimento para obter mais resultados. Quantas vezes eu tenho a oportunidade de observar em que às vezes eu entro numa clínica com faturamento de 20, 30, 40 mil reais, em que na hora que a gente fala que ele vai gastar um custo mensal de 2, 3 mil reais, ele coloca isso como despesa. Na realidade, o que vai acontecer? Que montando os processos, os procedimentos, uma empresa de 30, 40 mil reais, ela vai começar a faturar 50, 60 mil. Porque muito se perde através do que nós chamamos do retrabalho. Retrabalho nada mais é do que fazer a mesma coisa 1, 2, 3 vezes. Se você analisar agora, for na recepção da sua empresa e verificar quanto das coisas que são feitas na recepção, que daqui a pouco vai ser feito novamente, ou que essa fatura, essa guia vai chegar dentro do seu faturamento, e amanhã ela vai ser encaminhada ao médico porque ele esqueceu uma assinatura, esqueceu de assinar uma guia, esqueceu de solicitar a justificativa de uma reconsulta. Na realidade, isso tudo é tempo perdido, que poderia estar sendo aplicado em uma outra coisa. Então, isso é que nós chamamos de quanto custa. Depende muito da realidade, deveremos encarar a informatização como um processo
em que vai ser realizado no sentido de melhorar os seus resultados. E esse resultado nós temos de alcançar como? Através de uma definição qual é a sua meta em uma unidade de tempo. Então é isso que são chamados os indicadores. É o motivo da nossa conversa de hoje. É fundamental para o nosso negócio. É através dos indicadores que nós poderemos medir e avaliar se a nossa recepção está indo bem, os nossos médicos, quais médicos podem ser substituídos, quais devem ser treinados, se o faturamento está indo bem ou não, através dos indicadores. Então você conhece algum indicador que nós comentamos anteriormente? Existe um indicador do dólar, da bolsa, indicador da inflação. Quando nós vivemos o processo de inflação há muitos anos atrás e que o indicador era de 50%, 60%, 70%. E agora eu faço uma pergunta a todos vocês, que muitas das vezes não estão informatizados. Quais indicadores a sua empresa tem ou já teve no passado? É através do indicador que nós rodamos, que nós chamamos de PDCA. Se lembra? Nós já comentamos em outras conversas, né? P de plan, ou seja, primeira coisa, nós identificamos qual é o problema. Em segundo, depois de planejarmos, identificarmos o problema, nós vamos realizar um procedimento, que é D de do, em que nós vamos fazer alguma coisa no sentido de atingirmos o nosso objetivo. E de tempos em tempos, nós vamos verificar se nós temos que atuar corretivamente, de correct, porque nós não vamos alcançar as nossas metas desejadas. Através de quê? Através de avaliações, que é o A do PDCA. Isso é fundamental. E a primeira coisa que nós temos que ter dentro de uma empresa, quando nós vamos gerar um PDCA, a gente só precisa de uma coisa, é o problema. Identificado o problema, como nós vamos solucionar o problema? Vamos identificar alguma metodologia para solucionarmos o problema. Depois de um período de tempo, nós vamos medir se a quantidade do problema inicialmente continua sendo a mesma quantidade em uma outra época. Se é a mesma coisa, o nosso planejamento simplesmente estava errado. Então nós poderíamos criar indicadores para pontos críticos dentro do nosso negócio. Qual seria o ponto crítico? Ponto crítico dentro da área médica, fisioterápica, dentro do nosso faturamento, dentro da recepção, dentro da administração. Então, os indicadores médicos. Vamos citar alguns indicadores médicos, porque o nosso objetivo aqui não é que vocês copiem as nossas idealizações dos indicadores, e sim criem seus próprios indicadores de acordo com o quê? Com os problemas que existem ou venham a existir dentro do seu negócio. E sempre o indicador, né, nós devemos ser quantificados. Ou seja, para não lutarmos muito contra um indicador ou contra um problema, quando às vezes você tem problemas muito maiores dentro da empresa. Eu vou citar alguns indicadores dentro da área médica. Uma das primeiras coisas nós podemos chamar como tempo de espera. Isso aqui impacta nos nossos resultados. O sistema NewHospice e o sistema NewFish consegue dimensionar quantos minutos cada paciente está esperando dentro da recepção. Tanto por médico quanto por fisioterapeuta. Então nós vamos criar protocolos, procedimentos operacionais para verificarmos se as ações que a gente vai colocar em cima dos médicos, elas vão melhorar e qual a percentual de melhora. Outra coisa é o coeficiente de retorno, ou seja, quantos pacientes retornam à clínica por médico por unidade de tempo. Porque o retorno, na realidade, é o prejuízo para a empresa. É aquele cliente que entra, que volta, que muitas das vezes ele volta apenas para pedir um receituário ou um atestado que já poderia ter sido dado na primeira ocasião ou no momento da primeira consulta. Então nós vamos avaliar os indicadores de retorno médico a médico, selecionar os médicos com maior coeficiente de retorno, colocarmos alguns procedimentos para esses médicos, no sentido de quê? De diminuir esse coeficiente e, como resultado final, aumentando o... Um outro indicador, por exemplo, é o per capita médico de faturamento, ou seja, sabermos quanto que cada médico fatura para a empresa por cada paciente que ele atende. Alguns indicadores de recepção, por exemplo, quantidade de erros de uma recepcionista que nós chamamos de pendências da recepção. Nós temos a recepcionista Maria e a recepcionista Joana.
Se por acaso a Maria tem um coeficiente de erro de 10 a cada 100, ela está com um coeficiente de 10%. Se a colega dela está com um coeficiente de 20 a cada 100, naturalmente a segunda recepcionista é pior do que a primeira em 50%. Então nós temos que selecionar agora essa recepcionista e estabelecermos o quê? Processos de treinamento, no sentido de diminuir ou melhorar a nossa eficiência. Outro indicador da recepção, faturas não enviadas. Faturas que poderiam ter sido enviadas para o faturamento e simplesmente foram largadas ou deixadas na recepção. Um outro indicador, tempo médio de solução de uma pendência, ou seja, a faturista enviou algum erro para a recepcionista. A recepcionista número 1 demora 3 dias para resolver. A número 2 resolve 1 dia. Naturalmente, a segunda recepcionista é melhor do que a primeira em 2/3, ou seja, 75%. E assim nós poderemos criar diversos indicadores, como indicadores do faturamento, criando-se um índice quantas pendências a faturista colocou para a recepção, índice de faturas enviadas, ou seja, tivemos 2.000 faturas no mês de fevereiro. Quantas dessas faturas foram enviadas ao plano de saúde? Poderemos colocar como uma meta de 100% se todas as faturas foram ou vão ser enviadas ao plano de saúde. E nós vamos avaliar no mês seguinte quantas faturas ficaram do mês passado, estabelecendo então o quê? Índice de faturas não enviadas. Poderemos estabelecer índice de recurso de glosa, ou seja, quantas faturas que foram glosadas foram reenviadas ao plano de saúde. Poderemos criar um índice de quê? De faturas conciliadas, ou seja, quantas faturas de, por exemplo, de 6 meses atrás nós conseguimos encontrar dentro do plano de saúde através dos relatórios que são enviados à nossa clínica. E daí por diante, poderemos criar N indicadores para cada departamento. Vamos pegar os departamentos mais importantes. Dentro da área médica, eu julgo que o mais importante é recepção, médico e faturamento. E acompanhar, através das rotinas operacionais, o quanto que esses indicadores, ao longo do tempo, está melhorando ou está piorando. Acho que está dando para entender muito bem, né, a importância dos indicadores dentro do nosso negócio. E para finalizar, separei aqui um último slide em que nós faremos uma última pergunta. Quanto custa um bem? Por exemplo, um computador, né, o carro, uma geladeira. Nós poderemos quantificar em dinheiro o quanto que esse produto vale. Agora, quanto custa um serviço? Isso é muito subjetivo, ou seja, quanto vale a hora de um médico, de um advogado, um fisioterapeuta, de um analista de sistema. Por isso que é muito importante, dentro dos serviços, né, que são prestadores de serviço, nós avaliarmos, né, como ele está indo subjetivamente através de pedaços de resultados dentro do nosso negócio. Que eu me canso de ver clínicas que muitas das vezes estão brigando e eu faço a seguinte pergunta a ela: quanto que você faturou no ano passado? Ano passado, uma média de R$35 mil por mês, R$400 mil por ano. E quanto faturou há 5 anos atrás? Ele vai chegar à conclusão que fatura exatamente a mesma coisa. Então a minha pergunta, essa clínica na realidade, será que ela tem meta? Eu não acredito que ela tenha meta. O que acontece, sim, é que ela vai tocando o seu negócio sem objetivos primários e secundários. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar a vocês. Eu queria dar algumas noções sobre indicadores e sobre o PDCA, que é você identificar o problema, planejar uma ação corretiva e verificar se a ação corretiva está sendo realmente realizada para você avaliar se você vai conseguir chegar à sua meta. Esse é o objetivo principal. Essa conversa é todos aqueles que se dedicam ao negócio, tanto administrador, quanto recepcionista e quanto médico, porque a empresa ela tem que andar com seus departamentos semelhantes a uma fábrica, em que cada setor, cada unidade de trabalho, ela tem que trazer o seu melhor resultado, estando entrelaçado com o segmento seguinte. Muito obrigado.